A parada é o seguinte, quanto mais leis fazem, mais os homens se afastam. E aí elas reclamam que estão sozinhas, mas ao mesmo tempo dizem que são empoderadas e não precisam de homem pra nada. Mas então, não era exatamente isso que elas tanto queriam? Bom, meus nobres, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, que foi um tema sugerido pelo inscrito focado em DVDs, que basicamente ele tem uma dúvida, ele tem uma sugestão e até algumas mulheres desses movimentos que vocês sabem muito bem dizem uma coisa, mas na realidade tende a ser outra. E aqui no Brasil a gente vê uma realidade totalmente diferente que elas tanto pregam. É que na real, quanto mais as leis são criadas, tipos de leis que, se você analisar, é basicamente a misandria intitulada, né? Só que maquiada com outros nomes, com outros argumentos, entre aspas também, para mascarar a real intenção, mas é misandria velada. E a consequência disso tudo é o afastamento dos homens, tanto parcial quanto total. Tendo em vista aqui um adendo que tem até um movimento crescendo entre muitos homens, que é a famosa tropa da omissão. Se não for sua mãe, sua esposa, sua filha, ou alguma parente sua, alguma amiga, você não intervém em qualquer situação que envolva a mulher. Então por aí você já tem um pouco de noção do que realmente está acontecendo perante essas novas leis que estão sendo homologadas, que estão sendo feitas, propostas, enfim. Mas é que nem aquele ditado popular. Você esperou o contato e o contato veio. Mas antes de dar minha opinião sobre tudo isso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda no engajamento. E se você está no seu celular, hypem o vídeo. E se fizer tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Ah, e no final do vídeo eu tenho um recado importante pra você, então fique até o final e não perca essa oportunidade que eu vou falar. Cara, vira e mexe eu tô vendo vídeo de mulher falando mal de homem, post de mulher dizendo que não precisa de homem pra nada, e situações que, obviamente, é comum o homem fazer, mas elas dizem de voz, de boca cheia, que não necessitam do homem pra nada. E podcasts também, falando que o homem é obsoleto, que o homem é tipo de um eletrodoméstico, que quebra toda hora e substitui como se fosse apenas uma coisa material, e é literalmente todo dia. E possivelmente você, independentemente se for homem, mulher, qualquer um que seja, já notou isso. E aí depois, a mesma pessoa que se diz empoderada, que se diz independente do homem pra tudo, faz um story, faz um vídeo chorando, dizendo que ninguém quer ela, dizendo que hoje os homens são todos ruins, que não existe mais homens decentes, que cadê os homens de verdade? E aí vem aquela hipocrisia que eu quero que você me explique aqui. Alguém me explica como que uma pessoa pode postar que homem não presta, que eu sou forte, que eu não preciso de ninguém, que eu sou independente, que eu sou mulher, posso fazer qualquer coisa e tá tudo certo, né? Mas elas dizem aí uma coisa tão parecendo que é um ser de outro mundo, um ser evoluído, um ser superior, na segunda-feira. E na quarta-feira, na sexta, no sábado, tá fazendo um vídeo chorando que tá solteira há 3 anos, que ninguém ama ela, ou até em situações mais pesadas no dia a dia, por exemplo, um assalto, alguma coisa do tipo, que necessita realmente de um homem, de um trabalhador, de um profissional nessa área, por exemplo, ela começa a reclamar que não existe mais. E isso é escancarado uma hipocrisia, sinceramente, porque não é que as pessoas, que a maioria dos homens são contra as mulheres, longe disso. Eu não tô contra a mulher e obviamente eu acredito que você também não. A gente, eu posso me incluir nisso, é contra a hipocrisia que tanto é pregado. Que leis que elas mesmas apoiam, que vão nas redes sociais fazendo protestos, fazendo o famoso engajamento sobre leis que é puramente misandria, que todo mundo enxerga isso, só que como é o homem na equação, ele é visto como errado, independentemente do contexto. E isso é uma contradição, entende? Eu tô contra a pessoa que cria o problema e depois reclama que o problema existe. E o pior é que essa gente ainda acha que tem razão. Ainda acha que é a vítima de tudo, ainda acha que o mundo tá contra ela, mas não é o mundo que tá contra ela, é a escolha que elas estão fazendo que está contra elas. Porque quanto mais lei aparece, quanto mais regra nova surge, quanto mais a sociedade empurra o homem pra canto, mais o homem simplesmente some. Ele não vai de raça pra cima, ele não fica bravo, ele não planeja vingança, ele simplesmente para de se importar. E é exatamente isso que está acontecendo e ninguém está percebendo. Eu acho que é óbvio para todo mundo que a gente vive numa época em que uma pessoa pode falar uma coisa e fazer outra na mesma frase, sem perceber que isso é uma contradição absurda. E ninguém fala nada, ninguém aponta, porque se apontar, você é o homem. Eu acho que vocês já estão entendendo onde que eu quero chegar. Cara, você pega aí qualquer influencer, qualquer podcast aí de mulher, não totalizando, mas, né, uma parcela aí que sempre ganha engajamento, que sempre tem uma notoriedade, que repercute, né,
É que nem aquele ditado, né? É falem bem, falem mal, mas falem de mim. E o homem virou o ponto centralizado disso tudo. Cara, qualquer vídeo nas redes sociais aí você vai ouvir: ah, eu não preciso de homem, eu sou independente, eu faço meu dinheiro, eu tenho minha vida, eu sou completa sem ninguém. Ok, beleza, cara, excelente, fico feliz por você. Todo mundo tem o direito de ser independente, de ter sua vida, isso é ótimo, parabéns. Mas aí na frase seguinte a mesma pessoa fala: mas os homens de hoje não prestam, são todos performáticos. Os homens de hoje não querem compromisso e N coisas que vocês sabem muito bem. E aí entra naquela outra parada, que são as leis. E essas leis, na maioria das vezes, são voltadas para a mulher. E de novo aqui, eu não tô falando que proteger as mulheres é ruim, longe disso. Ninguém aqui é contra proteger quem precisa de proteção. Entenda bem, são as pessoas que precisam de proteção, porque a mesma coisa que acontece com A pode acontecer com B. Porém, entretanto, o grupo A tem mais, querendo ou não, privilégios do que o grupo B. Tanto é uma verdade isso que se vocês dão uma pesquisada aí básica no Google ou até perguntar para um advogado, que não existem leis que os homens têm mais vantagem do que as mulheres. Pelo contrário, analisando as leis a fundo, as mulheres, querendo ou não, aceitando ou não, têm mais leis a favor delas, né, a benefícios delas, do que os homens. É o básico que todo mundo sabe. O problema é quando a proteção vira perseguição. Quando a lei é usada como uma arma, como uma ferramenta imprópria. Quando o homem vira automaticamente o réu, o suspeito, o vilão, só por simplesmente existir. E isso não é teoria da conspiração. Isso é o que acontece todo dia nos tribunais do Brasil. E se você ainda duvida da minha palavra, dos dados que estão aí, é só você assistir meus vídeos que eu já fiz a respeito da extensão da Lei Maria da Penha, a lei da misoginia que foi barrada, mas repercutiu grandemente, a lei da pensão alimentícia. Tem várias leis que, se vocês analisarem mais a fundo, sem aquele olhar ideológico, sem aquele olhar militante que todo mundo aí hoje em dia você vai ver que tem uma misandria, cara, querendo ou não, entende? E os homens estão com as mãos atadas, né? Eles não podem fazer nada, porque se eles questionarem, ou até advogados, advogadas, mulheres questionam sobre isso, você vai ser automaticamente errado da história. Você é contra o movimento, você é contra o progresso. E o pior ainda é que ninguém para pra pensar que talvez, supostamente, talvez aqui, essas leis que estão sendo aprovadas em nome de proteção e empoderamento estão na real fazendo efeito ao contrário. Pô, até uma das leis que repercutiu tudo que os homens e até as mulheres estão achando que é puramente misandria é aquela lei do spray de pimenta, que é só as mulheres que podem portar a partir de 18 anos. E tem uma série de regras que a pessoa pode portar, mas é exclusivamente apenas das mulheres, para uma autodefesa. Só que eles ignoram o fato que homens também podem sofrer algum tipo de situação mais pesada, né? E eles não têm nenhum meio de autodefesa, uma ferramenta como o spray de pimenta que as mulheres têm. E isso, querendo ou não, pode parecer uma coisa que eu argumentando, algumas pessoas falando: ah, mas isso, você tá sendo misógino, as mulheres sofrem mais violência que os homens e tal. Cara, tanto homem quanto mulher sofrem algum tipo de situação mais pesada no ambiente, no ambiente urbano e tal. Só que, porém, entretanto, só um tem o aval da justiça do Estado para aportar uma ferramenta de autodefesa e o outro não tem. E por que será que acontece isso? Tendo em vista que os homens também sofrem violência. Não é uma coisa de exceção, não é. Pelo contrário, acontece até um número muito mais do que a mídia traz à tona, pois ocorre aquela subnotificação, medo de fazer a denúncia e tal, mas ambos sofrem violência, porém, entretanto, só um pode portar o spray, né, a questão da autodefesa. Então, por aí a gente vê que o afastamento dos homens, a questão que os homens estão meio que enxergando que, na realidade, as leis aqui no Brasil beneficia um lado da história, sendo que os dois lados sofrem da mesma maneira, e até leis que uma interação mínima com a mulher, o homem pode ser mal interpretado, pode acontecer uma falsa acusação que ocorre muito aqui no Brasil. Vídeos aí nas redes sociais são a prova viva disso, né? Uma simples abordagem, você sentado do lado de uma mulher já pode ser interpretado na cabeça dela como algo misógino, algo meio que invasivo da sua parte. Em situações que envolvam, por exemplo, briga de marido-mulher, se você intervir, ainda você pode sair na pior, literalmente, né, indo de arrasta, e se prejudicar tanto judicialmente quanto fisicamente. E essas leis, esse comportamento estão sendo normalizados por muitas mulheres, que o reflexo disso é, como esse inscrito falou, o afastamento parcial ou total dos homens em qualquer tipo de contexto com a mulher. Até o homem provar que ele é inocente, ele já é acusado, já é crucificado sem ao menos uma prova. Em situações até envolvendo relacionamento, por exemplo, antigamente, os homens não tinham tanto preconceito com a MSOL.
Hoje em dia, vocês vão perguntar para a maioria deles, uma taxa bem alta não quer nem se relacionar com elas, nem conhecer, tipo, com uma amizade, entende? Pelo aquele risco jurídico, da questão da pensão socioafetiva, aquela questão da medida protetiva, que tem casos de advogados que já relataram de homens que, né, levam a mulher para suas casas e amanhã ou depois, se ela for uma pessoa mal intencionada, uma pessoa com má índole, ela pode denunciar ele falando que ele fez isso e aquilo com ela e ele tem que sair da sua própria casa e ela fica morando na casa dele até segundas ordens. Então por aí a gente vê que essas questões de leis, essa questão de normalização de comportamentos, as mesmas mulheres que apoiam esse tipo de lei, que na entrelinhas é a misandria pura, quando a realidade começa a bater na porta, quando a água bate lá atrás, aí elas começam a enxergar que, pô, mano, tudo aquilo que eu apoiei, eu tô vendo que não é realmente aquilo que está surtindo um efeito. Tá tendo um efeito colateral daquilo tudo que eu pregava. E aí a gente vê nas redes sociais várias mulheres desabafando, falando isso, aquilo, no quesito de relacionamentos principalmente, e até no dia a dia, no quesito de, por exemplo, o homem não ajuda mais, os homens não são mais cavalheiros e tal, só que não é isso. É que as leis, querendo ou não, estão afastando o homem da mulher, em todo e qualquer contexto. E não é que os homens estão virando incel ou red pilizados ou sei lá o que as pessoas podem argumentar. É que o homem moderno tá com medo, cara. E, querendo ou não, com razão. Medo de abrir a boca e ser processado. Medo de fazer uma piada e ser cancelado. Principalmente essa nova onda aí, streamers famosos que vocês conhecem muito bem, que já mandaram a real sobre tudo isso, cara. Hoje em dia, qualquer coisa é errada, é algo misógino, você não pode ser homem. Se eu não me engano, foi até o Xandão que falou isso, cara. Hoje em dia, você não pode ser homem, você não pode fazer uma piada, você não pode dar a sua opinião sobre um certo assunto que você é misógino, você é errado, você apoia o patriarcado e tal, e todo tipo de qualidade ruim é atribuído a você. Medo de chegar numa mulher e ser acusado de assédio. E olha o absurdo que hoje em dia tá. Se você olhar pra uma mulher, na rede social que aconteceu isso, ela pode se sentir objetificada e pronto. Ela saca o celular, começa a gravar e você já vai virar um criminoso. E aí o cara vai pensar, por que eu vou arriscar minha liberdade, meu patrimônio, minha sanidade mental por um relacionamento, por uma interação mínima com a mulher? E eu não vou fazer isso, cara. Então, por isso que a gente vê que eles estão simplesmente desistindo do relacionamento, de interação, por conta de leis e também da normalização de comportamentos que as mesmas que apoiam, cara. Quando acontece alguma falsa acusação, não vê nenhuma mulher retratando depois que abominam esse tipo de comportamento que muitas mulheres fazem em falsa acusação. Eu não vejo nenhuma fazendo isso, cara. São raras as exceções. Por quê? Porque virou normalizado hoje em dia. Se uma mulher diz que um homem fez isso, a palavra dela é absoluta, né? Não há contradição nenhuma do que ela diz. Porém, quando é comprovado que é uma mentira, os discursos, as ideologias, os movimentos aí que vocês conhecem muito bem, todo mundo fica em silêncio. Então, por isso que a maioria dos homens enxergam que eles estão errados mesmo estando certos. E as leis só reforçam cada vez mais isso. Mas enfim, cara, essa é a minha opinião, meu ponto de vista. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. Se você tem um tema de vídeo como foi desse inscrito, deixa aqui nos comentários. Se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, tem algumas maneiras que sim, vocês podem me ajudar financeiramente, a me dar um gás a mais que eu estou precisando. Você pode entrar no Apoia-se contribuindo todo mês, que ajuda muito. Aqui no YouTube tem como você deixar um valeu demais, ou fazer parte do Seja Membro aqui do canal. Os membros aqui do meu canal, eu deixo aqui um obrigado, vocês fazem parte dessa história. E se você quer me ajudar ainda mais, da forma grátis, é curtindo, comentando, hypando o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando pelo menos para um amigo, beleza? Se fizer tudo isso, vai me ajudar muito mesmo. E antes de você sair, eu tenho aquele recado que eu queria falar para vocês. E o recado que eu queria falar pra vocês é porque você ainda não conquistou a sua liberdade financeira e geográfica. Você trabalha pra caramba, o salário não valoriza e a liberdade financeira parece cada vez mais longe. Te falaram que pra ganhar dinheiro na internet você precisa ser gênio da tecnologia ou já ser famoso, que é uma mentira. Por isso você precisa conhecer o curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. Tá aí pra você ser a prova viva de que dá pra ganhar dinheiro pela internet com uma profissão que cada vez mais está ganhando muito bem. E esse curso é uma parceria com a Lai do canal Meu Notório Mundo, que ela tem uma ampla experiência com design e já trabalha com isso há muito tempo, e o Felipe do canal Espectro Racional. O passo a passo mais completo do Brasil para você sair do zero e criar uma renda de até R$ 5.000 por mês usando o Canva gratuito. Não é aquele curso de apertar o botão e pronto. É um método de negócio completo. Você vai aprender a vender, precificar, captar cliente e construir sua liberdade financeira e geográfica. E o melhor ainda, ele é vitalício. Independentemente do conteúdo que eles postarem lá, você vai ter acesso a ele normalmente.
Então, galera, por que você ainda não escolheu um propósito para esse ano? Ter uma renda muito boa e o melhor ainda, trabalhar em casa no seu conforto. Se você se interessou, chega de enrolação e clique no link fixado que está aqui na descrição para você ir direto. Não perca essa oportunidade, a oportunidade não espera e não deixe para depois.